Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Também eu te peço para deixar o seu like neste vídeo, para compartilhar e para deixar também o seu comentário. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, vai já se apresentar para vocês, né? Hoje nós estamos aqui para a gravação de um podcast e nós temos a alegria, irmãos, de ter trazido aqui diversas pessoas, servos de Deus, que muito tem feito pela obra do Senhor, missionários, pastores, e hoje não é diferente. Estamos aqui contando com a presença do evangelista ou pastor Evangelista Manuel Filho, né? Pai do Senhor Jesus, meu pastor, gosto de chamar assim o senhor. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado de poder estar participando desse podcast. Eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai ser muito edificante e vai abençoar muita gente. Amém, meu querido. A alegria é nossa, né, de tê-lo aqui, do irmão ter aceitado o nosso convite. E nós sempre procuramos trazer pessoas que têm realmente muito a contribuir para a edificação dos nossos irmãos que nos acompanham, né? E desde já, a gente pede para que vocês realmente assim, dê o apoio a este trabalho, viu? Através do seu like, né, reforçando aqui, através também da inscrição no canal. E compartilhe o link deste vídeo com mais pessoas, porque sim, nós vamos ter aqui um testemunho maravilhoso, né? Quem já conhece o irmão Manuel Filho, sabe do trabalho que ele tem feito, sim, na evangelização, né? Mas nós vamos conhecer a história dele hoje, bem do começo, tá certo? Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos sim, em nome de Jesus. E eu gostaria que o irmão Manuel Filho, primeiro, assim, já saudou os irmãos, agora se apresentasse, né? Quem é o irmão Manuel Filho, como é que qual é realmente, assim, o seu trabalho na obra do Senhor? Fale para os nossos irmãos. Amém. Meu nome é Manuel Filho, eu sou filho de uma mulher dirigente de círculo de oração, a irmã Solange, que foi a causadora de hoje eu ser quem eu sou. Irmão de mais dois irmãos, o Essuel e a Emanuele, e casado, esposo da Nayana. Tenho 3 filhos, tenho a Radassa, que foi a minha primeira filha, tenho o Caleb e tenho também a Helena. A Radassa tem 11 anos hoje. O Caleb, se estivesse ainda entre nós, ele faleceu com 8 meses de vida. Jesus recolheu ele, se tivesse vivo hoje ele tinha 10 anos de idade, completado agora em agosto. E a Helena tem 5 anos. E hoje, pela misericórdia de Deus, sou evangelista da Casa do Senhor, tenho desempenhado um trabalho evangelístico e eu acredito que no decorrer da nossa conversa aqui eu vou poder fluir mais sobre a questão do projeto, do trabalho que nós temos tentado fazer para que o nome de Jesus seja expandido, glorificado e o reino de Deus possa crescer. O irmão, eu vi na sua rede social, né, que o irmão também é compositor, compõe. Mais? Muito bem, compositor, componho, cantor. Rapaz, estão querendo me forçar a ser cantor. Não gosto de cantar, mas tô indo nessa daí. Eu gosto. Eu aprendi que tudo que a gente puder fazer para que o nome de Jesus seja glorificado, a gente precisa fazer. Eu já ouvi muitas pessoas me criticarem pelo fato de eu querer cantar, tocar e pregar. E aconteceu um fato bem curioso. Nessa última semana, eu estive pregando no estado do Sergipe. E eu fui indicado por um amigo que eu já conheço há alguns anos, que é engenheiro, esteve trabalhando aqui no Ceará,
mas ele é do Sergipe. E ele tinha muita vontade de me levar na igreja dele, e ele falava sempre pro pastor dele que queria levar um amigo dele para pregar lá, e falava muito de mim, que eu cantava, que eu tocava e que eu pregava. E aí aconteceu que esse ano a gente conseguiu marcar a agenda com bem antecedência, e eu fui pro aniversário dele, que aconteceu no sábado. Só que já foi um dia antes, na sexta. E o pastor dele foi pregar numa cidade vizinha e me convidou para ir para eu ministrar louvores. Eu fui, cheguei cansado da viagem, mas fui. Toquei o sax, cantei. Aí depois a gente jantou, fomos embora. No sábado, era o primeiro dia que eu ia pregar. E aí o pastor dele disse, não, coloca ele para cantar e eu vou botar outro pastor para pregar. E aí o pastor da igreja da sexta que ele pregou, ele colocou para pregar no sábado, no aniversário do irmão. E aí eu toquei. No meio do louvor, cantando, tocando, eu dei uma palhinha no meu testemunho. E aí quando terminou o culto lá do aniversário, ele chegou para mim e disse, ó, amanhã você vai tocar, vai cantar e vai pregar. Aí no domingo eu preguei no culto, foi muito bom, Jesus salvou. E quando terminou o culto, ele foi sincero, ele disse, olha, irmãos, o irmão Carlos sempre falava para mim sobre um amigo dele que cantava, tocava, pregava. Eu acreditava que ele cantava e que ele pregava, que ele tocava. Mas que ele pregava, eu só acredito agora depois que eu vi. E aí a gente ficou amigo, já me indicou para muitas outras pessoas, tem aberto outras portas para mim no Sergipe. E aí tô aí, eu quero dar o meu máximo, o meu melhor para Jesus. Sou jovem ainda, agora que eu tenho 38 anos, tenho muita lenha para queimar e eu quero dar o meu máximo para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quando a gente convida você para um evento da igreja, a gente convida o kit completo, né? É um combo. É um combo, né? Porque já vai o pregador, já vai o cantor e até o músico também. A música é minha vida, né? A música mudou a minha história. Foi através da música que eu saí da minha cidade. Eu sou do interiorzinho do estado do Ceará, uma cidade chamada Barreira. Vim de uma família muito humilde, pobre. Não tive a presença de um pai para me criar meus irmãos. Minha mãe criou a gente trabalhando muito. Minha mãe era manicure, então ela criou os seus 3 filhos trabalhando muito, saía de porta em porta na casa das pessoas lá na minha cidade, perguntando quem queria fazer unha, fazia faxina, eu ia com ela fazer faxina com minha mãe, e ela criou a gente com muito esforço, com muito trabalho, e eu era dessa cidadezinha, sou dessa cidade chamada Barreira, e foi através da música que eu consegui sair de lá e me projetar aí pelo Brasil tocando. Eu lhe conheci realmente através desse talento que Deus tem lhe dado, né? De tocar o sax e faz assim uma interpretação, né? Muito maravilhosa que a gente fica emocionado, sente a presença de Deus quando o irmão toca, né? Assim como Davi, quando tocava diante ali de Saul, e ali ele se acalmava, aquele mal que havia sobre ele. Então, há essa unção também que a gente percebe na sua vida quando o irmão ministra através do sax, né? Será que a gente não vai poder ouvir o senhor tocar aqui um pouquinho? Eita. Vamos ver se isso acontece. Pelo menos, não sei. Pensei que se for possível, né? Mas vamos conversando aqui. Tem muito assunto para a gente tratar. Então, o irmão é de Barreira, aqui no Ceará. Né? Apesar de que hoje eu moro em Horizonte. Hoje o irmão mora em Horizonte. Congrega lá? Congrega em Horizonte. É uma história bem curiosa. Como foi essa... Eu me reconciliei no ano de 2009. Né? Na verdade, eu fui evangélico dos 5 aos 13 anos de idade. Eu aceitei Jesus em Barreira e fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos, nas águas com 13. Só que eu era o único crente na minha casa. Minha mãe tinha depressão, minha mãe bebia, minha mãe fumava, minha mãe tinha problemas com bebida e cigarro. Apesar de ser muito responsável, de nunca deixar faltar nada em casa para os filhos. E é bom que se diga isso. Mas eram quantos filhos? 3. Eu, minha irmã e o meu irmão. Certo. E eu era o único crente da minha casa, só que eu não conseguia, eu me reconciliava e não conseguia me firmar. Depois dos 13 anos eu me afastei e me reconciliei algumas vezes, não conseguia me firmar. E aquela aí, fase difícil da adolescência. Sim. Né? Foi quando eu conheci a música e eu tinha um sonho. Meu sonho era ganhar dinheiro,
era ajudar minha família. É o sonho de todo menino do interior, é sair daquela cidade. E o nome da minha cidade já era logo um empecilho, Barreira. O nome da minha cidade já era uma barreira para eu sair de lá. E aí um dia eu estava assistindo televisão na minha mãe, lá na minha casa, e a gente estava assistindo aquela TV Diário. E tinha vários programas da TV Diário que eram aqueles programas que passavam aquelas bandas de forró. E aí um dia eu vi uma banda tocando, e quando eu vi essa banda tocando, eles falaram a agenda de show deles, que estariam em várias cidades, em vários estados do Brasil, e aquilo me encantou, e eu disse, é isso aí que eu quero ser. Eu tinha acabado de entrar para a banda de música da minha cidade, né? Minha mãe ela trabalhou de auxiliar de serviço na prefeitura lá, e aí o prefeito que a gente apoiava perdeu a eleição. E aí você sabe como é que é interior. Quando o prefeito perde, todo mundo perde o emprego, né? E aí minha mãe perdeu o emprego. Aí a gente mudou para uma outra cidade. Ela arrendou um restaurante, a gente foi embora para lá. E não deu certo. Aí nós voltamos para nossa cidade e ela foi procurar o prefeito que tinha ganhado e pediu um emprego, né? Falou para ele que não tinha votado nele, mas o slogan da campanha dele era Barreira para Todos. Ela disse, se é para todos, é para mim também, que não votei em você. Ele disse, eu gostei da sua palavra, eu vou lhe dar. E aí deu um emprego para minha mãe. E uma dessas idas da gente na prefeitura, tinha uma turma lá na recepção, e a minha mãe perguntou, o que é isso aqui? E eles disseram, não, é o último dia de inscrição para a banda de música, que vai ver um projeto para cá. Aí ela, meu sonho era ter um filho músico. Aí escreveu eu, meu irmão e minha irmã. Só que ela escreveu nós três e disse assim, ó, o primeiro que saiu eu mato numa pisa. Aí a gente iniciou as aulas teóricas. Uma semana depois, minha irmã desistiu. Ela não bateu na minha irmã. Aí, poucos dias depois, meu irmão desistiu também, não foi mais. Ela não bateu no meu irmão. Aí eu disse, eu não tinha sonho de ser músico. Eu queria ser policial, eu queria ser militar. O meu sonho era esse. E aí eu disse, eu não quero também, eu vou parar. Quando eu parei, ela me deu uma surra. Rapaz. Bateu, aí eu disse, pois tá bom, pois eu vou aprender, eu vou ser o melhor músico dessa cidade, eu vou sair de casa. Então eu quis entrar na música para poder sair de casa. Eu entrei na música, comecei a gostar, me apaixonei pelo sax. Não foi eu que escolhi, foi o maestro da banda que escolheu. Eu não sabia nem o que era sax. E aí comecei a tocar na banda de música. E aí nesse dia eu vi essa banda falando da agenda de show dele, eu me projetei dentro daquilo ali. Eu disse, eu vou sair daqui, eu vou viajar pelo Brasil, eu vou ganhar dinheiro. E aí um dia eu saí de casa, vim embora para Fortaleza, só que quando eu cheguei em Fortaleza, no centro de Fortaleza ali, naquela Praça José de Alencar, quando eu desci da Topic, que eu sentei no banco da praça assim, eu olhei para o lado, olhei para o outro e disse, e agora? Eu vou para onde? Eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo, eu não tinha nenhuma banda que já certo para eu ir. E aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, de repente eu encontrei um cara que ia passando, que eu tinha conhecido ele num circo, que tinha estado lá em Barreira. Eu já conheci ele tinha visto ele há muito tempo atrás, e ele passou e eu olhei pra ele e falei o nome dele. Ele disse, rapaz, o que tá fazendo aqui? Eu contei a minha história pra ele. Ele falou, tô indo lá no circo do meu pai, e que tava no conjunto, no Jardim Guanabara, em Fortaleza. E aí me chamou pra ir junto com ele, e eu fui com ele pra esse circo. Cheguei lá, o pai dele, ele me apresentou ao pai dele, o pai dele me reconheceu, e ele disse, rapaz, pô, já vou aproveitar, tu vai tocar hoje na abertura do circo. Eu toquei na abertura do circo, toquei no segundo dia. E aí um dia no segundo dia que eu toquei lá, 2 rapazes chegaram pra mim e falaram assim, rapaz, tu não pensa em tocar em banda não? Eu toco trombone, esse aqui toca trompete e só tá faltando um sax. Eu falei, pois só eu vim aqui pra isso. Aí fui, comecei tocando umas bandinhas pequenas, sofri muito, porque... Você ainda era crente? Não, tá afastado da igreja. Afastado. E eu sofri muito, porque eu não conhecia ninguém em Fortaleza, não sabia quanto que eu devia ganhar, quanto que eu merecia ganhar. E aí morei na casa dos outros, passei por uma dificuldade, dormi em terminais de ônibus, ficava no meio da rua. Qual era a tua idade? Comecei a tocar quando eu tinha 17 anos de idade, foi no ano de 2002, e ingressei nessas bandas de forró e comecei a viajar pelo Brasil. E isso tudo foi muito novo para mim, né? Viajando, conhecendo cidades, estados, grandes metrópoles, hotel. E chegou um momento que eu consegui sair das bandinhas pequenas
E cheguei nas grandes bandas, grandes estruturas, conheci muita gente. Que bandas você tocou? Cavalo de Pau, Caviar com Rapadura, Furacão do Forró, Canais do Rei, Zanzibar. Esse povo tá assistindo, eu já dançou muito forró que eu toquei. Tem uns aí que hoje, graças a Deus, é crente, mas já tocou muito forró, já dançou muito forró que eu toquei. Toquei muitas bandas, gravei, produzi. E fiz muito freelance também. Freelance é que eu era de uma banda, mas quando outra precisava de mim, eu tinha disponibilidade, eu ia lá. E aí viajando pelo Brasil, muitos amigos, mulheres, vida de farra, de festa. A gente vive lá no mundo tudo que a gente acha que precisa para ser feliz. Mas é um prazer passageiro, momentâneo. E isso acabou me trazendo aquilo que eu achava que era o que eu precisava para ser feliz, foi o que trouxe o pior momento da minha vida também. Porque lá nas bandas eu ganhei dinheiro, consegui ajudar minha família, eu fiz muitas coisas, realizei muitos sonhos, mas foi lá também onde eu aprendi a beber, foi lá onde também aprendi a fumar, foi lá onde eu me afundei na prostituição, foi lá também onde eu conheci a maconha, foi lá onde eu conheci a cocaína e foi lá também onde eu conheci o crack. E aí essa foi a pior parte de toda essa história. Porque foi até o crack. Quando eu fui até o crack. O crack para mim foi... A gente sempre se reunia depois que, tipo, as bandas viajam nos finais de semana, na segunda-feira geralmente voltam pro Ceará, né? E aí a gente se encontrava num local, todo mundo bebia, curtia, aquele momento de curtição entre amigos, e sempre escolhia a casa de um, e ali naquela casa ali rolava de tudo. E aí eu não tive uma boa experiência usando maconha, e depois eu fui pra cocaína. Só que a gente usava muito, e chegou um momento que pra mim, aquela droga não fazia mais tanto efeito. E aí um dia, um desses caras que estavam comigo me disseram: Manuel, tem uma outra droga aí que eu não tenho coragem de usar, mas se tu quiser eu peço pro cara te trazer aqui, se tu quiser. E eu disse: quero. E aí essa droga era o crack. Foi quando eu tive a primeira experiência com o crack. Na primeira vez que eu usei o crack, eu já me viciei. Foi uma sensação que eu não consigo explicar. Às vezes as pessoas me perguntam: Manuel, qual é o efeito, a sensação da droga, do crack? Eu não sei explicar, mas eu sei que é uma sensação avassaladora. Se eu puder dar um conselho para qualquer pessoa que está me assistindo aqui, era o mesmo conselho que minha mãe me deu a vida inteira, e quando eu precisei colocar em prática, eu esqueci do que ela falou. Minha mãe sempre me dizia: meu filho, evite a primeira vez. Ela dizia: meu filho, nunca tenha curiosidade. Ela falava isso para mim direto. Manuel, nunca tenha curiosidade. E aí eu, naquele meio, envolvido com tudo aquilo ali, acabei me deixando levar e fui o Maria vai com as outras, né? Tive a primeira experiência com crack e aí me viciei. Do dia pra noite eu passei a pesar 48 quilos. Do dia pra noite eu passei a pesar 48 quilos. E aí eu mudei completamente. Enchi meu corpo de tatuagem. Eu tinha piercing na sobrancelha, eu tinha piercing na orelha, eu tinha brincos nas duas orelhas. O cabelo era moicano, vermelho. Hoje eu peso 85 quilos. Hoje eu peso 85 quilos, mas eu já cheguei a pesar 48. Era só o graveto, né? Pele em cima de osso. 48 quilos. Tem como colocar na edição umas fotos? Eu vou mostrar umas fotos de como eu era. E quando as pessoas verem essas fotos, elas vão ver a diferença e vão ver o tamanho do poder do Deus que nós servimos. Glória a Jesus. Então, aí o senhor passou chamando o senhor, né? Eu acho que eu tenho mais cabelo branco que o senhor. Já lhe conheci com os cabelos mais pretos. Tá certo. Já conheci o irmão Manuel Filho, né? Pastor aqui, Manuel Filho. Já o conhecia de uns 3, 4 anos por atrás, mais ou menos, né? E agora vamos dar continuidade a essa sua história, né? Que a gente quer chegar na parte... Eu também estou ansioso. Que o Senhor Jesus fez a obra de transformação na sua vida. Pronto. Aí o senhor passou quanto tempo nessa vida, né?
músico, né, e curtindo muito a vida, ganhando dinheiro, né, usufruindo de uma fama lá no mundo, mas infelizmente também, né, sendo escravizado pelas drogas. E quando foi que deu assim essa virada de chave, essa mudança na sua vida, né, esse reencontro com Jesus? Só uma perguntinha sobre a sua primeira experiência com Deus, né, nos seus 5 aos 13 anos. Né? Nesse período sua mãe nunca se converteu, ninguém da sua família, e eu quero saber assim, era autêntica, o irmão realmente naquela época mesmo como criança e adolescente, era uma fé assim verdadeira, o senhor tinha aquela comunhão com Deus? Sim, eu experimentei um tempo de um grande avivamento lá na cidade de Barreira, inclusive essa época que eu era adolescente lá, eu congregava na Assembleia de Deus Templo Central. E dessa época foi uma época que Deus levantou grandes pregadores que nós temos hoje no estado do Ceará. Como o pastor Denilson, como o pastor Franciélio e o pastor Júnior. E vários outros que saíram da cidade de Barreira, que eram do Conjunto Maranata, que era o conjunto de jovens. E foi uma notícia que espalhou pelo Ceará todo, que Deus, esse avivamento que Deus trouxe à cidade de Barreira. Só que eu era o único, como eu disse, eu era o único crente da minha casa. E aconteceu algo muito interessante. Quando eu saí de casa, que eu me afastei, fui pro forró, e saí de casa, a minha mãe, que não era evangélica, se converteu e, na verdade, ela se reconciliou. Minha mãe também era afastada dos caminhos do Senhor. E aí eu me afastei e fui pro mundo, minha mãe saiu do mundo e se reconciliou com Deus. E aí já não era mais eu que orava pela minha mãe, agora era minha mãe que começou a orar por mim e pela minha conversão. Só mais uma pergunta, o irmão foi batizado com o Espírito Santo nessa época? Com 12 anos de idade. 12 anos. Com 12 anos de idade, nas águas. O meu maior sonho era ser batizado com o Espírito Santo. E eu quase que fui frustrado por isso, porque eu era daquele tipo de adolescente que eu esperava, quando o pregador chamasse para ir para frente, eu tinha certeza que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Quem estava na minha frente, quem estava atrás de mim, quem estava na minha lateral, e eu não era batizado. E aí um dia... Tinha uma barreira. Sempre tinha. Uma barreira. E aí um dia eu fui para um culto de Santa Ceia, 12 anos de idade. E aí eu não fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei em casa, minha mãe perguntou como foi o culto. Ela não era crente ainda. Perguntou como foi o culto, eu falei, jantei. E aí armei a rede na sala da minha casa. E fui dormir. Quando foi pela madrugada, por volta de umas 3h30 para 4 horas da manhã, minha mãe me acordou. E aí quando ela me acordou, eu sentei na rede, eu perguntei o que foi para ela. Ela disse, mano, eu estava no quarto, comecei a escutar um barulho aqui dentro de casa. E aí passei pelo quarto da tua irmã, não era lá, vi na cozinha, na rede do teu irmão, para ver se era na cozinha, não era. Mas quando eu cheguei aqui na sala, tu estava falando umas palavras estranhas. Quando ela disse isso, Jesus me batizou com o Espírito Santo de madrugada, na sala da minha casa, na frente da minha mãe, desviada. E aí, quando eu me afastei, minha mãe se reconciliou e minha mãe começou a orar pela minha vida. E ela não sabia, ela sabia que eu bebia, ela sabia que eu fumava, mas minha mãe não sabia que eu usava droga. Outra perguntinha. O irmão foi batizado também nas águas? Com 13 anos de idade. Quem me batizou foi o pastor Lima de Freitas, junto com o pastor Moisés Guedes. Lima de Freitas. Que o pastor Moisés Guedes tem... Lá na frente nós vamos voltar a falar do pastor Moisés Guedes novamente. É alguém que tem uma importância muito grande para mim. Suas referências. E para o meu ministério. Pronto, pois prossiga. E eu me afastei dos caminhos do Senhor, minha mãe se reconciliou, eu vim embora para Fortaleza, fui tocar em bandas de forró, e aí quando eu estava no fundo do poço, do crack, aí os amigos se afastaram de mim, as mulheres não me queriam mais, as bandas começaram a me jogar fora, não me queriam mais, só que no início foi muito bom, porque tipo, eu saía de uma banda hoje, amanhã tinha 10 que me queria. Me oferecendo o dinheiro, me dando oportunidades, mas chegou um dia que o telefone não tocou. Chegou um dia que eu não tive mais oportunidade. Chegou um dia que ninguém me queria mais. E aí, quando eu menos esperei, eu me vi tocando numa barraca de praia, 5 horas de festa para ganhar R$15, que só dava para eu comprar uma carteira de cigarro, pagar um vale-transporte e comprar um pacote de pão. E aí, quando eu me vi nessa situação aí, foi, para mim, uma das piores da minha vida. Esse momento aí, para mim, foi terrível. E aí foi quando eu tive
a infeliz ideia de começar a traficar drogas. E aí, a princípio, eu comecei vendendo para os meus amigos músicos, cantores, donos de banda, aqueles que eram do meu ciclo de amizade. E aí, depois, eu comecei a traficar para minha cidade. Só que eu não era aquele cara que traficava drogas e ficava na rua vendendo. Eu era o cara que eu pegava aqui em Fortaleza, eu levava para algumas pessoas lá na minha cidade e lá eles repassavam para mim. E aí, a minha mãe não sabia que eu usava drogas, mas o meu irmão, ele começou a perceber alguns sinais e eu sempre dizia para os caras que usavam droga comigo que eles não me procurassem na minha casa. E aí um dia aconteceu de que, num período parecido como esse, de política, de eleição, houve a eleição no domingo e aí a pessoa que a gente apoiou ganhou e a gente fez uma festa lá na rua e aí no dia seguinte, na segunda-feira, ia ser a carreata da vitória. E aí eu tinha já planejado de vir em Fortaleza, pegar a droga e voltar para a cidade para distribuir lá novamente. E aí quando eu saí de casa para ir pegar um carro lá na rua para ir para Fortaleza, chegou um cara que usava droga comigo, muito drogado, e ele foi na minha casa, bateu na porta, e o meu irmão perguntou o que era, e ele achou que era eu que tava falando com ele. Ele colocou R$50 pela fresta da porta, ele colocou R$50 e falou assim, me dá 5 aí, me dá 5 aí. Aí o meu irmão abriu a janela e disse, não, Manuel não, aqui é o irmão dele. E aí ele contou pra minha mãe que eu tava traficando drogas. Aí minha mãe ligou pra mim, me colocou pra fora de casa, jogou minhas roupas na rua. E aí minha irmã foi deixar minhas roupas lá e ela falou, ó, não volta, vai embora daqui. E aí eu vim embora pra Fortaleza, passei cerca de 3 meses sem voltar na minha cidade. E foi um período muito difícil pra mim, porque eu sempre fui muito próximo da minha mãe, dos meus irmãos. E pra mim, eu me senti muito envergonhado por ter dado entristecido a minha mãe, né? Ter dado esse desgosto pra ela, né? Dela descobrir que o filho dela estava envolvido nisso. Nessa época, minha mãe já era conselheira tutelar da cidade. Então, era alguém influente, importante. Uma das mais atuantes, inclusive, na época. E para ela foi muito vergonhoso. Só que tinha um propósito de Deus em tudo isso, né? Quando eu estou pregando, eu costumo sempre dizer que as coisas podem até não estar acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, mas pode ter certeza que está acontecendo do jeito que Deus quer. Pode até fugir do meu controle, mas nada foge do controle de Deus. Então parecia que tudo estava virando ao contrário, parecia que tinha uma tempestade, parecia que o barco ia afundar, parecia que ia morrer todo mundo. E era exatamente isso que minha mãe estava vivendo, minha família estava vivendo. E foi a partir desse momento, do fundo do poço, que minha mãe me colocou para fora de casa, que os amigos não queriam mais nada comigo, que as bandas não me queriam mais, que eu perdi tudo. Foi exatamente ali que Deus marcou um encontro comigo. Depois desses 3 meses que eu não via mais a minha família, eu decidi um dia, depois de um carnaval, foi no ano de 2009, eu passei 4 dias de carnaval no estado do Maranhão, tocando, e eu passei 4 dias bebendo, me drogando, sem me alimentar, e olha que coisa interessante. Esses dias agora eu estive pregando na cidade de Barroquinha, na Assembleia de Deus Templo Central, num congresso de jovens. E enquanto eu estava no culto, lá no púlpito, antes de pregar, tinha um rapaz tocando teclado que olhava para mim, baixava a cabeça e balançava. E eu olhava para ele, eu disse, eu conheço esse cara, mas não sei de onde. E aí no final do culto ele veio falar comigo, ele disse, cara, tu não lembra de mim? Eu toquei contigo no carnaval de 2009. E eu disse, eu não acredito não. E aí ele se apresentou para mim, eu sou o Reginaldo. Ele falou, cara, tu lembra que naquele dia, no segundo dia de festa, tu tava tão embriagado, tão drogado, mano, tu foi descer do palco, tu caiu de cima do palco, tava chovendo, tu caiu dentro de uma poça de lama, tu se levantou, saiu se limpando e a gente só te encontrou no dia seguinte. E eu não lembrava disso. Tem 15 anos que isso aconteceu. E eu não lembrava disso. E ele me lembrou disso. Então eu toquei esses 4 dias de carnaval no Maranhão. Depois dos 4 dias eu voltei pro Ceará. Ainda me droguei até a sexta-feira, que foi o dia 27 de fevereiro de 2009. E aí, quando o dinheiro acabou, quando a droga acabou, eu varri a casa, limpei. E aí eu sentei na cama. Eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro.
E aí eu peguei um cinzeiro que eu tinha, que era uma panela de barro desse tamanho, peguei um guardanapo e comecei a pegar as pontas do cigarro e comecei a fazer um cigarro de ponta de cigarro, de resto de cigarro. E eu fiz um cigarro no guardanapo, fumei, e quando eu terminei de fumar, eu deitei na cama. Mas eu não conseguia dormir. As minhas mãos e os meus pés suavam frio, meu coração batia muito acelerado e eu tinha certeza que naquele dia eu ia morrer. Eu ia ter uma overdose e eu ia morrer em cima daquela cama. E aí eu me virei de lado assim, no canto da parede do meu quarto tinha uma saída de ar. E era uma tarde de sexta-feira e estava chovendo. E a água caía dentro do quarto, estava molhando o quarto. E quando eu vi aquela água caindo dentro do quarto, eu me lembrei da palavra de Deus. Eu me levantei, aí dobrei meus joelhos assim no canto da parede, olhei para o céu, a água caía no meu rosto. Eu não vou esquecer desse dia nunca, porque esse dia foi o dia que marcou a minha vida. E eu olhei para o céu e eu disse para Deus, eu disse, Deus, se o Senhor tem poder de fazer a água evaporar da terra, armazenar nas nuvens e depois fazer essa água voltar para a terra de novo em forma de chuva, por que o Senhor não tem poder para me levantar desse chão, para me tirar dessa vida? E eu disse, eu conheço a tua palavra. E eu me lembro que o filho pródigo, depois de ter gastado tudo que ele tinha, a tua palavra diz que ninguém lhe dava nada e ele sentiu vontade de comer o que os porcos comiam. E eu estou vivendo na mesma situação desse jovem. Ninguém dá mais nada por mim. Ninguém acredita mais em mim. Mas eu também sei, na tua palavra diz que ele caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra os céus, e perante ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze de mim como um dos teus trabalhadores. Eu disse para ele, eu disse, se eu servir para ti para alguma coisa, pai, faz de mim como um dos teus trabalhadores. E aí eu me levantei, deitei e dormi. E quando eu acordei, foi no dia seguinte, dia 28 de fevereiro de 2009, era um sábado, eu fui a pé, eu morava no bairro Itaoca, e fui a pé até a Parangaba, e eu peguei uma carona numa van, numa Topica, até a Carape, peguei uma outra carona até Barreiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E quando eu cheguei em casa, na porta que eu entrei, minha mãe saiu. Minha mãe estava muito decepcionada comigo. Só que quando minha mãe saiu, meu irmão chegou para mim e falou, não julgue ela pelo que ela fez. Porque desde o dia que você saiu de casa, toda vez que a gente senta na mesa para comer, ela olha para a comida, ela olha para nós, ela começa a chorar e ela diz, Deus, eu não sei onde meu filho está. Eu não sei onde ele está. Eu não sei nem se ele vai voltar. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus, meu filho não é meu. O meu filho é teu. E aí ele disse que naquele dia era um dia de culto de jovens na igreja dele. E ele me convidou para ir para esse culto de jovens na igreja dele. E eu fui. Só que eu fui com um plano. Qual era o meu plano? Eu coloquei um capra aqui, um short no meio da perna, uma camiseta, arrumei o cabelo moicano, coloquei uma carteira de cigarro no bolso. E o meu plano, eu vou, mas antes do final do culto, eu saio, porque eu tenho certeza que eles vão querer me chamar para ser crente. Eu não estou preparado para isso. E aí eu fui com o meu plano. Sentei na última cadeira da galeria, lá em cima. Sabe aquele culto que parece que Deus resolve usar todo mundo para falar contigo? Os hinos da harpa, Deus falou comigo. A leitura da palavra, Deus falou comigo. As crianças cantaram, Deus falou comigo. Os adolescentes cantaram, Deus falou comigo. Aí as senhoras cantaram, Deus falou comigo. Aí, como o culto era de jovens, os jovens cantavam por último. Quando os jovens ficaram de pé para cantar, aí lembra do pastor Moisés? O pastor Moisés se levantou, pegou o microfone e disse, Deus está me mandando fazer uma coisa nessa noite que eu não sei porquê. Mas se ele mandou, ele se responsabiliza. Aí ele falou assim, eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus hoje. Aí todo mundo olhou para mim, e quando olharam para mim, eu me levantei. E o meu plano era descer daquela galeria e ir embora, fugir dali. Só que quando eu pisei o último degrau e tentei virar para sair da igreja, eu não consegui. Quando eu voltei assim, quando eu dei por mim, eu já estava de joelho dobrado na frente do púlpito da igreja. E aí uma vizinha da minha mãe, que orava com ela, por mim, que mora na frente da casa da minha mãe até hoje, a irmã Socorro, estava nesse culto, sabia que minha mãe estava na igreja dela, era culto de senhora na igreja da minha mãe, e ela saiu da igreja que eu estava entregando minha vida para Jesus, e foi correndo na igreja onde minha mãe estava, e quando ela chegou, ela entrou dentro da igreja gritando, irmã Solange, corre, irmã Solange, o teu filho. Minha mãe perguntou, o que é que tem meu filho? Mataram ele? Ela falou, não. Prenderam ele? Não.
Acabou de aceitar Jesus como glória. Salvador. Aí lá vem elas duas correndo no meio da rua. E eu nunca vou esquecer da imagem da minha mãe entrando dentro daquela igreja de braços abertos, o abraço que ela me deu. E as palavras que ela disse para mim naquele dia, nunca vou esquecer. Ela disse: filho, a mãe te ama muito e eu nunca vou desistir de você. Eu queria aproveitar esse momento para falar com mães, com pais, com esposas, com filhos, que talvez tenha alguém na sua família que está afundado na bebida, no alcoolismo, nas drogas. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Eu quero dizer para você que está me assistindo aí agora, que Deus não te colocou aqui à frente desse vídeo, desse podcast, dessa entrevista, dessa conversa em vão. Deus te colocou bem aí para reacender dentro de você a chama da fé. Acredite que para Deus nada é impossível. Esse problema que está diante de você aí é muito pequeno. Deus, com uma palavra só, Ele é capaz de restaurar, de ir na lata do lixo e arrancar de lá quem está no pecado, no lamaçal do pecado, e transformar essa pessoa em uma nova criatura, em uma bênção, em um homem de Deus, em um profeta do Senhor. Eu tenho certeza que aquilo que hoje é a causa da tua oração, amanhã vai ser o teu maior motivo de orgulho, o testemunho que você vai contar. Glória a Jesus. A gente tá aqui segurando as lágrimas, Eu né? tô segurando. Eu tô, viu? Porque a gente realmente fica maravilhado, né? Com esse trabalhar de Deus na vida das pessoas, né? Só Deus faz isso. Como você estava, né? Num abismo, num poço, né? Sem fundo, ali Deus tirou, transformou. E é muito parecido com a história do filho pródigo, né? Exatamente. Para mim, a melhor parte da história é a que vem agora. Pronto. Porque eu me reconciliei com Jesus em 2009, né? Dia 28 de fevereiro de 2009. Só que eu ainda passei 6 meses tocando forró. E foi muito difícil para mim. Porque foram 6 meses que Deus me testou. Foram 6 meses muito difíceis, porque eu me trancava dentro do quarto. Eu jogava a chave pro lado de fora. E eu sentia vontade de usar droga. Eu sentia o gosto do crack. Eu sentia o cheiro do crack. Eu ouvia vozes. Mas uma pessoa que me ajudou muito, e um dia eu ainda tive a oportunidade de testemunhar isso para ele, antes dele morrer, foi o irmão Lázaro. Eu assisti aquele DVD do irmão Lázaro, Sim. quando ele contava o testemunho dele. O cantor lá. E eu comecei a assistir esse DVD. Olha que coisa interessante. Eu comecei a assistir esse DVD do testemunho do Lázaro, às vezes, quando a gente estava usando drogas, eu e meus amigos. E eu cheguei até a colocar amigo meu pra correr, porque eles queriam assistir DVD de banda e tal. Eu falava: não, aqui em casa, se quiser curtir comigo, é assistindo o DVD do irmão Lázaro. E aí tinha vezes que eu dizia assim: ó, vocês vão ver como um dia eu vou contar meu testemunho também, igual ele. Ele dizia: tu tá muito doido e tal. E aí quando eu me reconciliei, eu assisti esse DVD, e aí eu orava, e eu pedia pra Deus arrancar aquilo de mim. E durou 6 meses. Foi o período que eu ainda estava tocando nas bandas, e um dia aconteceu uma situação em que, depois desses 6 meses que eu estava tocando, os meninos da banda, foi depois de um São João, os meninos da banda se juntaram para comprar droga, e eles vieram me pedir um dinheiro, e eu disse que não dava, que eu não queria mais, que agora eu era crente. Nesses 6 meses você não usou, né? Não usei droga, não bebi, nada. Só tocava. Só fazia o meu trabalho. Ganhava. E aí, nesse dia que eles fizeram essa união lá de dinheiro para comprar a droga, eles insistiram tanto comigo que eu acabei dando R$20. E quando eu dei esses R$20 para ele, para mim, na minha cabeça, foi a mesma coisa de eu ter usado droga. O peso que veio na minha consciência, e eu saber que eu tinha conseguido segurar já por 6 meses, e agora, por causa daquele momento ali, eu ia jogar tudo fora. E aí o cara foi comprar a droga, e eu fiquei naquela expectativa dele chegar. E quando ele chegou, ele tirou o saquinho do bolso, e ele pegou uma chave, abriu o saco assim, e ele usou, era cocaína. E aí quando ele usou, ele disse um palavrão. Eu disse: meu Deus, pelo palavrão que ele falou, eu pensei logo que era uma daquelas drogas fortes. E aí os caras: e aí, é boa mesmo? Ele falou: isso aqui não é droga não, isso é pastilha de hortelã pisada. Pastor, eu tinha uma rua assim do lado, eu entrei nessa rua com as minhas mãos levantadas para o céu, chorando, e eu agradeci a Deus. Eu disse: Deus, muito obrigado pelo livramento. Eu acabei de entender que bem aqui é o ponto
final para mim. Eu tenho que decidir, ou eu entrego tudo para ti, ou eu nunca mais serei de ti. E aí quando nós voltamos para Fortaleza, eu larguei tudo, eu parei de tocar em bandas e o Senhor, ele começou a criar escrever uma nova história da minha vida. Deus me tirou da minha cidade, me levou para a cidade de Itapipoca, me colocou para morar na casa de um pastor, o pastor Aniceto Braga de Oliveira. Esse pastor muito conhecido na Assembleia de Deus, no Templo Central. E Deus me levou para morar com ele, na verdade com o filho dele, pastor Josias, que foram pessoas que me apoiaram muito, que me ajudaram demais. O pastor Aniceto foi a primeira pessoa que me separou para auxiliar. Foi a minha primeira gravata, quem me deu foi ele, quem amarrou no meu pescoço foi ele. Foi a primeira pessoa que acreditou que eu poderia ser um obreiro na casa de Deus. E foi lá que eu fui treinado, foi lá que eu fui testado, foi lá que no círculo de oração, todos os dias, meio-dia tinha círculo de oração e eu orava todo dia, meio-dia. Foi lá onde eu ouvi Deus falando comigo, foi lá onde eu ouvi Deus dizendo que ia me levar, que ia me levantar, Pronto, que ia me usar. Só que eu não tinha noção do que era isso, porque eu nunca me reconciliei com esse pensamento. Eu vou para a igreja, eu vou testemunhar, eu vou pregar, eu vou ter agenda, eu vou viajar. Nunca isso passou pela minha cabeça. E Deus dizia que ia me levar, que ia me usar, que pelos lugares onde eu passei tocando, glorificando a Satanás, ele ia me levar novamente para mostrar que a glória da segunda casa era maior. E eu não entendia nada disso que Deus falava para mim. Não entendia. E aí um dia eu estava lavando o carro do irmão que eu morava na casa dele, na frente de uma igreja, e aquele cantor Armando Filho estava cantando: nenhuma condenação há para quem de todas as provas, né? Ele cantando essa música. É um clássico, né? E aí ele cantou uma música: uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. E ele contou o testemunho dessa música. E quando ele contou o testemunho dessa música... Ele estava lá? Ele estava nessa igreja, cantando, e contou o testemunho de quando ele compôs essa música. E aí, quando ele contou o testemunho dessa música, eu parei de lavar o carro e fiquei prestando atenção. E aí o rapaz que estava comigo, ele olhou para mim e falou: Manuel, por que tu não grava um CD? Aí eu falei: como assim um CD tocando sax, com o hino da harpa, alguma coisa assim? E tu não vai contar teu testemunho e tal? Tu tem um testemunho muito forte. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para ganhar muitas almas. E isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí eu comecei a pensar como seria isso. Eu não tinha condições de gravar CD. Eu que tinha gravado nos maiores estúdios de Fortaleza, para as maiores bandas de forró do Brasil. Mas agora eu não tinha condições de gravar um CD simples. E aí um dia eu estava conversando com um amigo que era saxofonista da banda Limão com Mel. Ele tinha saído da banda, tinha vindo morar em Fortaleza. E ele me fez essa pergunta. Ele perguntou: Manuel, como que tu tá fazendo para sobreviver sem as bandas de forró? E eu disse para ele que eu estava vivendo de milagre. E ele disse: mas como é isso, viver de milagre? Eu disse: todo dia Deus providencia um milagre diferente. Ele não deixa faltar nada para mim. Aí ele foi e falou: por que tu não grava um CD tocando sax e vai pelas igrejas contando teu testemunho, e tu vai vender teu CD e Deus vai te abençoar? Isso uma pessoa não cristã. Não evangélica. Não evangélica. E me deu essa ideia. E aí eu conversei com meus pastores, eles me apoiaram, a minha igreja me apoiou. E aí eu gravei o primeiro CD. Ele gravou esse CD para mim. Esse cara, o nome dele é Medício Júnior. É um grande saxofonista, ele grava hoje os maiores artistas do Brasil. É uma referência no meio instrumental. Quando se fala de sax, produção musical, esse é um dos caras. E aí ele disse: pois venha que eu gravo o seu CD. E aí eu vim para Fortaleza. Ele morava num apartamento ali na beira-mar, de frente pro mar. E aí eu disse: me disse, meu sax está todo amarrado de liga, todo quebrado. Eu não tinha condições nem de consertar o instrumento. E ele disse: você vai gravar no meu instrumento. Me deu o instrumento, gravou o meu CD na casa dele. E aí eu conheci um outro cara que me ajudou muito. É um cara chamado Cleiton Luna. Ele na época trabalhava com arte, capa de CD, de DVD. Ele tinha uma empresa chamada Vida Cristã. E aí eu fui para fazer os CDs, a capa do CD, as fotos. Só que quando eu cheguei lá, quando eu liguei para ele, ele tinha me apresentado
o valor de um modelo de um CD promocional. E eu achava que ele tinha me passado o valor da capa que eu desejava. E quando eu cheguei lá, que ele me disse o valor da capa, era muito mais do que o que eu tinha. E aí eu disse para ele que não ia dar para fazer, porque eu não tinha o dinheiro, e que eu ia me programar melhor e depois eu voltaria lá. E aí ele olhou para mim e ele falou, cara, eu não te conheço, nunca te vi, não sei quem tu é, mas Deus está falando que eu preciso te ajudar. Ele disse, vai trocar tua roupa que nós vamos fazer tuas fotos. E aí eu fui trocar minha roupa e ele veio e fez as minhas fotos no estúdio, com câmera profissional. E aí ele fez os CDs. E quando eu fui buscar os CDs, eu falei, eu não tenho dinheiro para pegar os CDs. Ele falou, cara, leva. Eu tinha um lançamento do CD para fazer no show da Bruna Carla, Dia do Evangélico na minha cidade, Barreira. E aí ele disse, ó, leva, vende, quando tu receber o dinheiro, tu me paga, se tu não tiver o dinheiro, tu não quiser pagar, não paga. Eu só sei que eu tô fazendo o que Deus mandou fazer. Era crente. Crente. E aí eu levei os CDs pro show da Bruna Carla, falei com o pastor da igreja da época, pedi uma oportunidade, nesse dia todo mundo cantou e eu não cantei. E aí a Bruna Carla entrou, cantou e aí começou a chover. E quando ela começou a chover, ela interrompeu o show, o povo começou a correr pros carros. Aí ele olhou pra mim e me viu. E aí quando ele me viu, ele disse, irmãos, o irmãozinho aqui gravou o CD dele e pediu a oportunidade. Vamos ouvir ele aqui. Aí tinha uma pessoa do meu lado que falou assim, se fosse eu, não tocava mais não. Eu disse, mas não é você, sou eu. E aí eu comecei a tocar no sax. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e restitui. O povo começou a voltar no meio da chuva, veio pra frente do palco todo mundo, desceu assim uma presença de Deus, o pessoal começou a adorar. E a partir dali, eu comecei a ver que Deus tinha algo comigo naquele negócio. E foi quando eu recebi a minha primeira oportunidade de contar o meu testemunho nessa igreja de Itapipoca. Só que eu não sabia por onde começar, não sabia como conduzir esse testemunho, nem como terminar. Eu só sabia que eu tinha uma história, mas eu nunca tinha contado ela. E aí eu contei meu testemunho pela primeira vez, e quando eu cheguei no final do testemunho, o pastor levantou e falou no meu ouvido, pergunte se tem alguém que quer aceitar Jesus. Aí eu disse, o pastor está perguntando se tem alguém que quer aceitar Jesus. E quando eu disse isso, o povo começou a se levantar e entregar a vida para Jesus. E naquele dia, eu senti dentro de mim uma alegria que nenhum show, nenhum DVD, nenhum programa de televisão, nenhum hotel 5 estrelas, nenhuma viagem que eu tinha feito em toda a minha vida tinha trazido aquilo dentro de mim. Na hora que eu vi aquela pessoa vindo, chorando, entregar a vida dela para Jesus por causa da minha história, eu descobri ali o propósito pelo qual o Senhor ele havia me resgatado. A partir daquele dia, eu disse para Jesus, daqui até o meu último dia de vida, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver oportunidade, enquanto eu tiver vida, por onde eu passar, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. E eu quero ter a oportunidade de ver o que o Senhor vai fazer na vida das pessoas através daquilo que o Senhor operou em mim. E desde esse dia, eu nunca mais parei de contar a história do que Deus operou na minha vida, de onde Ele me arrancou, do que Ele fez. Eu não me envergonho do que eu tive que viver, do que eu tive que passar para que hoje esse testemunho seja um instrumento de Deus para transportar pessoas aos pés de Jesus. Então, desse dia para cá, nunca mais eu parei de contar meu testemunho, nunca mais eu parei de pregar. As portas se abriram. E aí, Deus foi me colocando ao lado das pessoas certas, Deus foi me levando para outros estados, e eu, a princípio, eu não pregava, eu só contava o meu testemunho, e esse desejo de pregar foi nascendo dentro do meu coração. E eu orava, e eu pedia para Deus, eu dizia, Deus, troque tudo que eu sei de tocar sax, para eu ter a sabedoria na tua palavra. Nem que o Senhor faça eu esquecer tudo que eu sei de sax. Porque eu descobri que enquanto eu tocava, as pessoas glorificavam a Deus, adoravam, mas quando eu pregava, quando eu contava o meu testemunho, era que as pessoas se convertiam. Então,
eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Começou a nascer dentro de mim o desejo de pregar a palavra de Deus. E o Senhor, aos poucos, ele foi me dando isso. Ele foi realizando esse desejo do meu coração. E hoje é uma das coisas que me dá mais prazer. Eu acho que a hora que eu me sinto mais realizado na minha vida é quando eu olho para aquelas pessoas ali, atentas, ouvindo o que Deus está falando com eles através da minha vida, atentas para receber de Deus aquela palavra que está saindo dali. E quando chega no final, que eu vejo aquelas pessoas se levantando, entregando a vida delas para Jesus, por intermédio da palavra que foi pregada, ali eu sinto que a minha missão foi cumprida. Ali eu me sinto útil. Ali eu me sinto como alguém que serve para alguma coisa. Essa resposta positiva, né, das pessoas ao Evangelho e através da sua vida realmente traz satisfação na alma, né, traz realização, né? Não no nível assim só pessoal, mas também exatamente espiritual, né? Você sente que está realmente cumprindo a finalidade para a qual Deus te chamou. E assim, eu fico maravilhado e grato, né? Porque você contou esse testemunho e conta de uma forma tão viva que, assim, eu fico feliz de você estar aqui conosco, né? E abençoando vidas. Eu tenho certeza que pessoas hão de crer, hão de ser transformadas, abençoadas através do seu testemunho aqui no nosso canal. Eu queria honrar o senhor pelo seu convite, mas eu queria vir aqui porque eu tenho certeza que isso aqui é um veículo que o Senhor está usando para alcançar a vida de alguém, e a gente vai ouvir testemunho daquilo que Deus está falando e fazendo através dessa história. É muito importante que os irmãos compartilhem, viu? Porque há muitas pessoas, eu sou professor, sou educador, e a gente vê a triste realidade da nossa juventude, né? Jovens sendo consumidos aí pelas drogas, né? Pelo crime, e entrando nesse mundo assim, fascinados, pensando que essa é a vida, exatamente, né? Dada a facilidade que o dinheiro das drogas traz para as pessoas, mas é um tipo de vida que ali num determinado momento é muito prazerosa, é muito fácil, né? Vem o dinheiro fácil também, mas depois o diabo ele cobra um alto preço, né? E é muito caro. Eu tenho sempre dito, por onde eu tenho passado, que as pessoas não precisam passar pelo que eu passei para viver o que eu vivo hoje. Eu sempre digo para eles, vocês não precisam ter o mesmo testemunho que hoje eu tenho. Vocês podem hoje viverem um testemunho diferente do meu. Vocês não precisam trilhar pelos mesmos caminhos que eu trilhei, porque Deus está usando a minha vida para te contar o que aconteceu. Você não precisa quebrar a cara como eu quebrei. Você não precisa fazer sua mãe sofrer como eu fiz a minha. Então, eu tenho sido grato a Deus por Ele ter transformado toda essa história de sofrimento, de dores, de percas, de traumas e de problemas. Você sofreu muito, muito, né? Na mão do diabo. Sofreu muito. Eu vejo tudo isso a misericórdia de Deus, né? Eu estava pensando, irmão, naquele texto, tenho pensado, né? Quando a gente vem à reflexão, do salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, de Deus é a vida eterna. E o diabo, ele paga o salário no final, que é um salário de morte, né? O pecado, ele paga esse salário no final, depois de a pessoa sofrer, viver uma vida miserável muitas vezes. E ele lá no final ainda traz um salário amargo, ruim, né? De morte. Deus dá o salário antecipado, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, quando nós cremos, ele já nos paga, né? Entre aspas, ele já nos dá o nosso salário, que é a vida eterna. Né? Um Senhor totalmente diferente do pecado que escraviza o homem, que oprime o homem, né? Que subjuga a pessoa a uma vida realmente de sofrimento. E lá no final a pessoa ainda tem a paga de tudo que ela fez para o diabo, para o pecado, com a morte, né? Eu costumo sempre dizer que nós somos fruto de uma oferta de Deus, né? Uhum. Mas João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A oferta de Deus foi o seu Filho, mas tinha um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Então, quando eu me lembro disso, que eu sou fruto de uma oferta de Deus. Então, isso é o que me motiva, é o meu combustível para que eu me ofereça como essa oferta para o reino dele. Hoje algumas pessoas veem a gente viajando, pregando, e eu costumo sempre dizer que eu não sou aquele Manuel Filho do avião, eu não sou o Manuel Filho do cartaz das agendas postadas lá no Instagram. O Manuel Filho que eu sou é esse Manuel Filho que eu tô falando aqui. O Manuel Filho que tem uma história, que eu não tô aqui porque eu quis estar aqui. Foi Deus que me transportou até onde eu estou. Às vezes eu estou pregando em alguns lugares e eu levanto, no meio da ministração, eu levanto assim meus olhos e a minha ficha cai assim. E eu percebo que é Deus que me colocou ali. Foi Deus que me fez ser quem eu sou. E quando eu me lembro disso, isso não me faz se sentir orgulhoso, isso não me faz se sentir altivo, melhor ou maior do que ninguém. Muito pelo contrário. Isso me enche de temor, porque eu sei que eu sou o que eu sou, estou onde estou, porque Ele foi quem fez tudo isso. Foi através da palavra dEle, do nome dEle que me fez chegar onde eu cheguei. Então, hoje, quando você me vê no hospital, no presídio, na cadeia, na rua, fazendo cruzada, evangelizando, o Senhor me deu um presente. O Senhor me deu um projeto, nasceu no meu coração, um desejo de ir para a rua e de alcançar almas. Porque tem muita gente que quer o microfone na igreja. Já várias pessoas chegaram para mim e me disseram: Manuel Filho, eu tenho um sonho. E qual é o teu sonho? Não, meu sonho é ser o pregador do evangelho. Mas o meu pastor não me dá oportunidade. Eu vou, às vezes eu preparo a mensagem, eu fico lá esperando ele me chamar, ele não me chama. Eu falei: não, você não quer ser um pregador do evangelho. Você quer ser um artista. Você quer ser alguém que mostra para as pessoas que você sabe. Porque quem quer ser pregador do evangelho, tá aí as praças, os hospitais, as escolas, as cadeias, as feiras livres. Todos esses lugares aí são ambientes que campos, Deus quer te usar. E aí as pessoas elas querem começar primeiro pelo microfone. Entendeu? E eu tenho procurado manter essa chama acesa dentro de mim. Tanto faz eu ter um microfone como não. Tanto faz eu ter a oportunidade, o convite, a agenda ou não. E aí nasceu um desejo no meu coração de ir para a rua. Só que eu queria ter uma estrutura para isso. E aí o Senhor nos deu, com muito trabalho, muito esforço, a gente construiu uma estrutura de palco em cima de um reboque. Essa foi a primeira estrutura. E aí a gente comprou um som, adquiriu um som. E a gente fez a primeira cruzada, que foi em Tauá. Fizemos a segunda cruzada, que foi na minha cidade, Horizonte. E aí no dia da terceira cruzada, eu estava junto com meu irmão, colocando o som dentro do palco, pra gente fazer uma cruzada na cidade de Calcaia. E na hora que nós terminamos de colocar o som dentro do palco, a gente estava saindo para ir fazer a cruzada. O meu irmão infartou na minha frente e morreu. Dentro dessa estrutura, dentro do palco. E foi algo assim que marcou muito a minha vida. Isso aconteceu num momento assim que eu não imaginava, me pegou de surpresa totalmente. E aí eu tirei ele de dentro do carro, do palco, coloquei dentro do carro, levei para a UPA da minha cidade, ele já chegou morto lá. Mas eles levaram ele para uma sala de ressuscitação e eu fiquei orando no corredor da UPA. Ele teve 12 paradas cardíacas. Ele passou por 10 ciclos de choque. E depois de 58 minutos morto, Jesus ressuscitou o meu irmão. Glória. Nesse dia nós montamos o palco, a cruzada aconteceu, eu preguei, Jesus ainda salvou 13 almas nesse dia. E depois desse dia, do que aconteceu com o meu irmão, eu disse para Deus: Senhor, enquanto eu tiver vida, fôlego e oportunidade, eu nunca vou deixar de anunciar o teu poder, o quanto o Senhor é capaz, do que o Senhor é capaz de fazer. E aí o tempo passou. E o teu irmão tá vivo. Meu irmão, ele ficou acamado ainda 3 anos e meio. Nós cuidamos dele. E aí, há cerca de 2 anos atrás, por causa de um erro médico, ele veio a falecer. E hoje ele se encontra na glória com o Senhor, mas ele deixou essa motivação do trabalho que ele desempenhou para a obra de Deus, para o reino de Deus. O meu irmão era alguém que
Eu acho que uma das pessoas mais crentes que eu já conheci na minha vida foi o meu irmão. Qual é o nome dele? É Suel. Suel. É, o meu irmão do meio. Era o meu irmão que todos os domingos, quando eu dava meio-dia, ele ligava pra mim. Ele tava em cima do monte. Ele dizia, ó, tô orando pela tua vida pra tu ganhar alma pra Jesus hoje. Quando o culto terminava no domingo à noite, ele me ligava. E aí, quantas almas foram hoje? Ele era alguém que... Amava, né? Ele amava o meu ministério. Ele era o meu maior fã. Ele era alguém que tinha orgulho de dizer, eu sou irmão do Manuel Filho. Ele não suportava ouvir alguém falar mal de mim, que ele queria tirar a satisfação, ele queria brigar. Eu cansei de brigar com ele, dizer, deixa, não precisa você brigar por mim, não precisa você me defender, quem me defende é Jesus. E foi uma das maiores percas que eu tive, foi a perca do meu irmão. Porque era alguém que sonhou o projeto junto comigo, idealizou viver tudo isso comigo, mas não conseguiu. Infelizmente, Deus recolheu ele numa hora que nós não queríamos, mas Deus tem o controle de tudo, né? Sabe o que é que faz. E aí eu orei e pedi para que Deus me desse algo maior. E eu disse, Deus, agora eu não quero mais esse reboque, agora eu quero um caminhão. E Deus usou um amigo que é do Maranhão, mas mora em Macapá. O reboque ele era puxado por um carro pequeno, um carro de passeio. A logística era mais difícil, principalmente para a gente ir para lugares mais longe, né? E eu tenho o desejo de ir para o sertão, não somente do Ceará, mas da Paraíba, do Piauí, do Maranhão, que é um estado que eu conheço muito, prego muito lá, da Bahia. E o caminhão, a mobilidade do caminhão era muito melhor. Então eu comecei a orar. E Deus usou um amigo para nos dar esse caminhão. E aí eu fui pegar esse caminhão em Belém do Pará. E quando eu cheguei em Belém, os caras tinham tirado tudo do caminhão. Pneu, bateria, módulo, alternador, tudo. E aí quando nós chegamos lá, eu estava com alguns amigos. E eles disseram que eu tinha duas alternativas. Uma fácil e uma difícil. Eu falei, qual é a fácil? Ele desiste. Volta para casa, deixa isso aí para lá e vamos orar para Deus mandar outro. Eu disse, qual é a difícil? Ele falou, vamos levar esse caminhão pro Maranhão, em cima de uma carreta. E lá vamos reformar ele. E foi isso que a gente fez. Em 3 dias a gente levantou o recurso, colocamos em cima de uma carreta, levamos para o Maranhão. E um dia eu fui pregar lá, Deus falou comigo, chegou a hora de fazer a reforma. E aí nós fizemos a parte do motor, colocamos ele para funcionar, fizemos a parte elétrica, de ar, passei para os pneus, que foi uma parte muito difícil, mais de 30 mil reais só de pneus para o caminhão. Compramos os pneus, montamos os pneus, só que só na cabine a gente ia gastar mais de 50 mil reais. E quando eu iniciar a reforma da cabine do caminhão, o mesmo irmão que me abençoou com o caminhão ligou para mim e falou, para a reforma. Eu falei, por quê? Ele falou, amanhã eu tô mandando outro caminhão para você, funcionando tudo. Eu gosto. Aí mandou outro caminhão pra gente, nós trouxemos aqui pro Ceará. O Senhor nos apresentou um parceiro que nos vendeu um baú pro caminhão de uma forma que facilitou demais pra gente comprar o baú. Colocamos o baú do caminhão. E aí agora nós estamos finalizando a transformação desse baú em palco. Deus está usando um amigo do estado do Rio Grande do Norte. Esse caminhão está em Mossoró. E com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com a ajuda de muitos amigos, para a glória de Deus, eu tenho muita gente que acredita no meu ministério, que acredita no meu chamado, que investe. E com a força de todas essas pessoas, a gente está conseguindo transformar esse sonho em realidade. Eu creio que daqui a poucos dias vai acontecer aí a inauguração do caminhão palco do Projeto Sopro de Deus. Se alguém quiser ajudar, como é que faz? Primeiro, se você quer conhecer mais sobre o Projeto Sopro de Deus, você pode ir no meu Instagram. Posso divulgar o Instagram? Pode. Você coloca lá o @Manuel Filho Oficial. Eu pedi pro meu editor colocar aí embaixo aí, que esse aqui é fera, viu? O senhor foi abençoado com... E eu já disse, tu saiu aqui, eu falei pra ele, ó, diga pra ele que eu vou precisar dele nas cruzadas também, viu? Vou carregar ele um dia lá comigo nas cruzadas. Me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram você vai acompanhar toda essa história, você vai conhecer sobre o Sopro de Deus, você vai ver os trabalhos que a gente tem feito. Ó, no período da pandemia, que a gente não podia fazer cruzada, não podia fazer culto, que não tinha agenda, que não tinha culto nas igrejas, Deus me deu outra estratégia. Ele falou para mim, pega o som, coloca na mala do carro, pega teu sax e vai para frente do supermercado.
toca pra mim, me adora. Que eu vou tocar no coração das pessoas, eles vão doar alimentos e tu vai ajudar pessoas. E quando tu chegar nas casas levando o alimento, vai ser a porta que eu vou abrir pra tu pregar. O período que eu mais ganhei almas pra Jesus na minha vida foi no período da pandemia. Chegava nas casas onde o pessoal tava doente com Covid, pastores, irmãos da nossa igreja, pessoas que eu nem conhecia, meu telefone não parava de tocar. Tinha dias que a gente doava 50 cestas básicas, 50 por dia. As pessoas falavam pra mim, tu é louco, tu vai ficar doente, tu vai pegar o Covid. Sabe quantas vezes eu peguei o Covid, pastor? Nenhuma vez. Não pegou Covid? Nenhuma vez eu peguei. Minha filha pegou, minhas 2 filhas pegaram, minha esposa pegou, e Deus não permitiu que eu pegasse o Covid, porque eu tinha uma missão, e eu precisava cumprir essa missão, e eu cumpri para a glória de Deus. A gente arrecadou mais de 5 toneladas de alimentos sozinho. Arrecadava os alimentos. Tudo em Horizonte. Fazia as cestas básicas nos supermercados da nossa cidade. Deus usava pessoas, amigos meus, jogador de futebol. Tem um cara que, eu não vou citar o nome dele, mas ele era goleiro do time do Fortaleza. Esse cara nos ajudou muito, muito. Até hoje ele é um parceiro do nosso projeto. E várias pessoas de fora que viam o trabalho que a gente fazia, tinha dias que eu não tinha 10 reais para colocar gasolina no carro para entregar as cestas. E aí de repente alguém ligava para mim e falava, cara, manda o número da conta aí, mandava o dinheiro, colocava gasolina, entregava as cestas básicas. Então Deus nos entregou um projeto que é muito mais do que simplesmente levar uma palavra. Porque não adianta nada você dizer para uma pessoa que está com fome, Deus te abençoe. A fome dele vai passar? Não. Mas quando você chega para essa pessoa e diz assim, olha, Deus te ama tanto que me fez te vir aqui onde tu está para te dizer que ele te ama tanto que ele mandou esse alimento para ti. Aí ele vai dizer, realmente esse Deus me ama mesmo. Porque fazer um cara desse que não me conhece, não sabe nem quem eu sou, chegar aqui com uma cesta básica. Teve uma família que um dia eu saí com a minha filha fora de casa, eles eram recicladores. E o homem estava passando junto com a mulher na frente da minha casa, era 3 horas da tarde, estava lebrinando. E aí eu olhei para eles assim e eu disse para eles, vocês moram aonde? Eles disseram, a gente mora 5 ruas aqui para trás. Eu falei, vocês estão reciclando nessa chuva? Ele disse, é o jeito. É o jeito que a gente tem de ganhar o nosso pão. Aí ele disse, eu tenho hérnia de disco, a minha esposa tá com o braço quebrado, nós temos 4 filhos, dentre esses 4 filhos, um deles é autista e a gente não tem ajuda de nada. E a partir daquele dia, durante quase 1 ano, da primeira parte, da primeira fase da pandemia, todos os dias que aquela família entrava em contato comigo, de remédio, de gás, de cesta básica, nós providenciamos para aquela família. Só que a gente nunca divulgou isso no Instagram, a gente nunca divulgou isso no Facebook. E enquanto eu estava fazendo a arrecadação nos supermercados, às vezes a gente doava 50 cestas básicas no dia, nós postávamos uma foto, porque a gente precisava fazer uma prestação de contas. Tinha gente que doava e elas precisavam ver algum serviço que a gente estava fazendo, para que depois não dissesse, o cara pediu e não fez. Tinha dias que a gente doava 50 cestas básicas. Eu postava uma foto, eu perguntava, eu posso postar essa foto? E eles diziam, pode. Porque eles sabiam que quando a gente postava, outras pessoas vinham somar com a gente. E às vezes eu postava uma foto, e aí tinha gente que não fazia nada para ajudar ninguém, que dizia que eu queria me promover, que dizia que eu queria chamar atenção, que dizia que eu queria crescer em cima da desgraça dos outros, e só Deus e eu sabia o preço que eu estava pagando para viver aquilo ali. Mas nenhuma dessas palavras foi o suficiente para me desencorajar ou desacreditar do propósito que Deus colocou no meu coração. E para a glória de Deus foi algo que marcou a minha vida também. E eu tenho certeza que nós ainda faremos muito mais. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Sopro de Deus, como foi que nasceu. Eu sei que você indicou aqui para o pessoal conhecer melhor através do seu Instagram, mas eu acho importante que a gente está conhecendo aqui a sua história, a gente possa também saber um pouco, né? O irmão também teve um período em que trabalhou ao lado do pastor famoso, pastor Samuel Mariano. Samuel Mariano. Sim. Faltou aqui o nome. Muito bem, eu queria que você também falasse, relatasse, né? Na verdade, o pastor Samuel Mariano, ele foi a pessoa que ativou dentro de mim esse espírito missionário. Eu conheci ele no estado do Maranhão e muitas pessoas
me perguntam a respeito de quem é o Samuel Mariano ou do que ele significa para mim. Para mim, ele significa a pessoa que ativou dentro de mim o espírito missionário. Através do projeto Quero Almas, que é o projeto dele, né? Ele me levou para perto dele e ele me treinou. Ele me colocou perto dele e ele me treinou. Ele me ensinou a forma de como eu devia fazer e o que eu não devia fazer. Ele abriu a porta da casa dele, do ministério dele, da família dele, me levou para perto dele e semeou dentro de mim. O nome do meu projeto não era Sopro de Deus, ia ser Projeto Resgate. E aí um dia ele veio fazer o Ceará para Cristo, aqui no Ceará, com a estrutura, com a carreta e tal. E aí ele passou pela minha cidade, em Horizonte, e ele me ligou. Ele disse, eu tô aqui no Ceará e tu nem fala comigo. Eu disse, rapaz, aí ele falou, olha onde eu tô. E ele mandou a foto de um posto de gasolina lá em Horizonte. Ele falou, pega uma bolsa, coloca as roupas aí e vamos viajar comigo. E aí eu falei pra minha esposa, ela disse, vai. Eu peguei o carro, fui. E a gente foi viajando no carro, só nós dois conversando. E ele perguntou sobre o projeto. E perguntou qual é o nome do projeto. Eu disse, o nome do projeto vai ser Resgate. Ele falou, não. O nome do seu projeto não é Resgate. Toda cidade tem um projeto Resgate. O que Deus vai dar pra você, Deus não deu pra ninguém. Eu não vou esquecer desse dia nunca. Ele olhou no meu olho, ele dirigindo o meu carro, ele olhou pra mim e falou, o que Deus deu pra você, Deus não deu pra ninguém. O nome do seu projeto será Sopro de Deus. Foi ele que batizou. Na hora que ele falou essa palavra, Sopro de Deus, eu senti a força desse sopro dentro de mim. E aí ele me ajudou muito na construção da estrutura do reboque, palco foi o primeiro. Financeiramente, ele me ajudou, me deu muitas ideias. E até hoje, é uma das pessoas que eu tenho a alegria de poder desfrutar da amizade dele, de conversar com ele, apesar de hoje a gente não viajar mais tanto junto, de não se ver tanto como antes. Mas um dia eu mandei uma mensagem para ele de aniversário e eu falava nessa mensagem de aniversário para ele que a gente estava longe, distante, que eu sentia saudade. E aí ele me respondeu quando eu mandei o vídeo para ele, parabenizando. E ele me mandou uma mensagem dizendo assim, Manuel, os amigos são como as estrelas. Nem sempre a gente vê elas, mas a gente tem certeza que elas estão lá. E aí essa palavra foi muito forte para mim. E eu quero aproveitar isso aqui para mandar um abraço para ele, pastor Samuel Mariano. Espero que ele veja também o nosso vídeo. Né? É isso aí. Pronto, aí o irmão nasceu daí o projeto Sopro de Deus, né? Que são essas cruzadas e que está aguardando. Isso, o projeto consiste em cruzadas evangelísticas. Só que nós não queremos apenas levar a palavra. O nosso plano, o nosso sonho, o nosso desejo é que através dessas cruzadas o Senhor levante também mantenedores desse projeto para que a gente consiga levantar recursos para que a gente faça impactos evangelísticos. Por exemplo, a gente vai disponibilizar a estrutura para qualquer igreja que queira levar. Nós vamos ter uma pessoa para dirigir esse caminhão e vamos ter uma pessoa para cuidar desse som. Então eu preciso manter essas duas pessoas. O projeto precisa gerar recursos para eu manter o projeto. Enquanto isso, eu vou continuar também atendendo as minhas agendas. Qualquer igreja que quiser levar a estrutura, ela vai poder levar. Porém, nós vamos abrir uma agenda anual a partir de janeiro, agora de 2025. Por exemplo, o senhor conhece um missionário lá na cidade de Itarema, que tem uma igreja pequenininha, que só tem 15 crentes, mas não tem condição de levar um impacto evangelístico, uma estrutura, fazer uma cruzada. E o senhor entra em contato com a nossa equipe do Sopro de Deus e faz o cadastramento dessas pessoas, a gente faz um reconhecimento desse local. E aí, uma vez por mês, o projeto Sopro de Deus ele vai fazer um impacto evangelístico naquele lugar sem custo nenhum para a igreja, para aquele pastor, para aquele missionário. Nós vamos chegar com paredão, fazendo evangelismo pessoal, distribuindo senhas para que o pessoal participe do sorteio das cestas básicas à noite. E aí nós vamos fazer um trabalho de porta a porta, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Enquanto esse evangelismo está acontecendo no meio da cidade,
No local onde o caminhão está sendo montado, vai ter uma equipe fazendo um culto com as crianças, com pula-pula, com um momento de brincadeira para atrair essas crianças, esses adolescentes, e através deles a gente atrair os adultos. E à noite a gente traz esse povo com a expectativa que eles venham para receber uma cesta básica, um presente, um brinde, mas na verdade eles vão ouvir a palavra de Deus, Jesus vai salvar e no final eles vão voltar para casa abençoados. Então essa é um pouco do que é a ideia do projeto Sopro de Deus. Mas ele já funciona, né? Já funciona, sim. Só que, assim, vai ampliar bastante. Vai ampliar muito mais agora. Muito bem, muito bom. E eu queria também que você dissesse, assim, algumas referências, pessoas que foram importantes. Você já falou do pastor Samuel Mariano, falou do pastor Moisés, foi? Pastor Moisés, isso. Né? Foi quem me ganhou para Jesus. Ele ganhou para Jesus. Pastor Aniceto. Pastor Aniceto. Uma das minhas Eu acho tão melhores... importante, né? A pessoa chega a um patamar na vida de algo alcançado, né? Ela não esquecer essas referências, essas pessoas que ajudaram, né, a levar mais adiante a sua vida, a sua história, né? E aí, assim, então já falamos aqui, mas tem mais pessoas? Eu acho que a gratidão é um sentimento que ela não pode ser esquecida. O homem que ele é ingrato, eu acho que a ingratidão é o pior sentimento que pode haver na vida de alguém. Uma das pessoas que são muito importantes para mim também é o meu pastor. O nome dele é Bernardo Johnson. Para mim, o melhor pregador que eu conheço é o meu pastor. O nome de um grande pregador americano. Né? E o pai dele deu esse nome para ele em homenagem a esse pastor. O pai dele fez parte da cruzada do pastor Bernardo Johnson e homenageou ele dando o nome pro filho dele. Parece que não deu só o nome, não. A unção que estava no Bernardo Johnson também repousa sobre ele. É um grande ensinador, é um homem muito humilde, um grande pregador do evangelho, muito cheio de Deus. Eu nunca cheguei na casa do meu pastor para não encontrar ele estudando a palavra. Nunca cheguei lá. Nunca fui na casa dele num dia de culto de doutrina para ele deixar de estudar a palavra para ficar jogando conversa fora, para ficar conversando. Ele vinha aqui, conversava com a gente, dizia, abençoado, com licença, eu estou terminando ali de preparar a palavra, que hoje é doutrina. Então, sempre foi muito aplicado nessa parte. Um exemplo de pai, de esposo, de filho, de pastor. O meu pastor é o meu maior exemplo. É como um pai para mim. Eu conhecia ele, olha que coisa interessante. Isso é uma parte da minha história também muito importante. Eu conhecia ele desde que eu estava afastado da igreja. E minha mãe congregava na Assembleia de Deus Bela Vista, em Barreira, e ele era um pastor da Bela Vista. E ele pregava sempre lá na minha cidade, em Barreira. Ele pastoreava Chorozinho e pregava muito lá em Barreira. E sempre que ele ia pregar lá, a minha mãe sabia que eu gostava dele e ela sempre me falava, aquele pregador que tu gosta vai pregar lá. Ela na intenção de eu ir e eu aceitar Jesus. Só que eu nunca entrava para dentro da igreja. Eu ficava do outro lado da rua, sentado no varão de uma bicicleta da minha mãe. E quando eu via que estava perto do apelo, eu subia na bicicleta e ia embora. Fujão. Fugia, exatamente. E aí, depois que eu me reconciliei, que gravei o CD... Mas Jesus ficou esperto, vamos dizer. Foi. Se da última vez, ele, não, você não vai fugir não, né? Quando foi um dia, ele entrou em contato comigo para eu pregar na igreja dele, o pastor Bernardo. Eu tinha participado de uma vigília com um pastor que é cunhado dele, o pastor Isaac Girão. E aí eu dei um CD de presente pro pastor Isaac, e ele disse, me dê um para eu dar pro meu cunhado, que é pastor de Horizonte. Eu, quem é ele? É o pastor Bernardo. Eu disse, rapaz, eu lembrei. Aí ele deu um CD de presente para ele, instrumental, de sax. Aí ele ligou para mim, perguntando quanto era que eu cobrava para ir lá na igreja dele. Aí uma coisa que eu nunca falei, essa é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. Quando ele ligou para mim e perguntou, rapaz, quanto é que você cobra para vir aqui? Aí eu, querendo dar uma de bonzão, né? Eu disse, pastor, eu preciso ver na minha agenda se eu tenho alguma data livre. Eu não tinha nenhuma, ninguém me conhecia, eu não tinha agenda nenhuma, foi só para fazer charme. Eu disse, pastor, eu vou ver aqui na agenda se eu tenho alguma data livre. Aí liguei para ele, eu disse, pastor, tá livre. Aí ele perguntou, quanto é que você cobra? Eu falei, não, eu
eu não cobro nada não. Se o senhor puder vender um CDzinho aí para mim, me abençoar com alguma oferta, que o senhor fizer para mim tá bom. E aí eu fui pregar na igreja dele. No dia que eu preguei nessa igreja, 8 pessoas aceitaram a Jesus. Quando eu ia orar por essas 8 pessoas, Deus me mostrou uma mulher que estava sentada num banco, bem na frente assim. E quando eu olhei para ela, eu vi uma aliança de casamento grande, só que essa aliança ela estava quebrada. E eu olhei para ela e eu disse, moça, você que tá aí. Aí ela falou, eu falei, sim, você. E aí quando eu apontei para ela, ela olhou para mim e disse, eu vejo uma aliança em cima de você e essa aliança está quebrada. E Jesus me disse que foi você que quebrou essa aliança. E aí Deus me usou para falar com ela e falou muito forte com essa moça. E quando Deus terminou de falar com ela, ela veio e entregou a vida dela para Jesus, se reconciliou. Ela era filha de um pastor, estava afastada da igreja há 4 anos, e enquanto eu estava fazendo o apelo, a mãe dela, a esposa do pastor, a irmã dela foi chamar ela para se reconciliar, ela disse que não ia. Mas ela fez uma oração e espírito, ela disse, Deus, se hoje for o dia de eu voltar para tua casa, se as tuas promessas continuam de pé, se eu ainda sirvo para ti para alguma coisa, eu não quero ir igual essas pessoas foram. Eu quero que o Senhor use aquele homem e ele aponte para mim e o Senhor use ele para falar comigo. Ela orou em espírito. Ela disse que quando terminou de fazer essa oração para Deus, foi a hora que eu apontei para ela e disse, ei moça, você que está aí na frente. E aí ela me contou esse testemunho no final do culto. O pai dela agendou para eu pregar na igreja dele 1 mês depois. Nesse período de 1 mês, a gente se conheceu, começou a namorar. No dia que eu preguei na igreja do pai dela, 1 mês depois a gente noivou. E aí eu chamei o pastor Bernardo, que era o pastor da igreja de Horizonte, para ser meu padrinho de casamento. Ele fez uma brincadeira. Ele disse, só aceito que tu venha morar no Horizonte e congregar comigo. E aí eu decidi que eu queria ter aquele homem como meu pastor. Fui embora para Horizonte. E aí do dia que a gente se conheceu para o noivado foi 1 mês. E do dia do noivado pro casamento foi mais 2 meses. Dentro de 3 meses a gente namorou, ganhei ela para Jesus, ganhei ela para mim, e casei com ela. E estamos juntos agora em dia 1º de outubro, completamos 14 anos que nós estamos casados. Eu ia até perguntar sobre a família mesmo. Eu vi. 14 anos que nós estamos casados, 3 filhos. Tem uma família linda, que né? Jesus me deu. E os meus filhos são um milagre, porque eu era estéril, eu não gerava filhos. E eu disse para ela que eu não podia gerar filho. E ela disse, tu não é pregador da palavra não? Eu falei, sou. Ela disse, pois o mesmo Deus que deu um filho para Ana, ele vai te dar um também. E aí 7 meses depois que a gente casou, Jesus me curou. E ela engravidou da Radassa. 10 meses depois que a Radassa nasceu, ela engravidou do Caleb. E aí 8 meses depois que o Caleb nasceu, Jesus resolveu levar ele. E aí alguns anos depois ela se preparou. Orei, Jesus nos deu a Helena. E hoje nós temos 2 lindas filhas, a Radassa com 11 anos e a Helena com 5 anos. É a minha maior riqueza, são minhas filhas, a minha família. Muito bem. Eu ia perguntar sobre a família, né? Vi lá a sua família, muito, muito bonita, né? Aquela garotinha bem esperta, que ele imita, qual é? É a Helena. Eu vi ela com a gravata no pescoço lá. Vi. Ela disse que ela é a pregadora. Olha aí, que benção. Irmão, pastor Manuel Filho, eu queria também me servir aqui da oportunidade de tê-lo aqui conosco, né? Que o irmão, ao mesmo tempo, é um artista, né? Foi artista lá no mundo, hoje a gente não chama assim, né? Mas é um músico cristão. E eu queria, assim, lhe perguntar sobre essa questão, né? De como pessoas que têm talentos artísticos, musicais principalmente, e a gente hoje vê o ambiente gospel, né, o meio gospel, e que muitos estão usando isso, estão se promovendo e tal. Eu gostaria que o irmão dissesse algo sobre isso, né? Como é que você vê, como é que analisa o contexto atual evangélico, e gente realmente cobrando preços exorbitantes para cantar, para pregar também, outras situações, né? E a gente está vendo uma distorção do evangelho, né? E eu queria que o irmão também trouxesse algo, porque o irmão se inclui nesse meio, de certa forma. E acho muito né? importante falar sobre isso. Pronto. Esse outro tema que eu queria trazer aqui, né? O irmão contou sua história, sua experiência, a obra maravilhosa que Deus... Eu até queria abrir aqui um parêntese, né? Para dizer
que o irmão conta com a mesma empolgação que conta nos púlpitos, contou aqui para nós, Sim. o seu testemunho, a sua história. É a minha vida. Lembrando, gente, assim, lembrando, não, informando para os irmãos que nos assistem, né, que o irmão Manuel acabou... Ixi, já faz tempo que nós estamos aqui. Mas o irmão vem de um culto, né? Acabei de Aqui em pregar, nossa cidade, aqui em Maracanaú. Pregou lá cerca de 50, 60 minutos, Foi. né? Mas mesmo assim contou toda a sua história aqui com muita empolgação. Isso prova de que não é algo artificial, não é algo, né, Eu realmente amo teatral, mas o irmão é autêntico no que faz. E E aí vou também voltar para casa para arrumar as malas e amanhã de manhã já viajo para Bahia. para Bahia, olha aí. Mas eu Tem gosto pregado disso. em muitos cantos, né? Pra glória de Brasil Deus. todo. Sobre esse assunto que o senhor mencionou, eu tenho alguns pontos de vista. No início do meu ministério, quando eu comecei a receber oportunidades, a minha mãe ela me deu um conselho. Ela disse assim: meu filho, dê de graça aquilo que você recebeu de graça. E ela falava isso já na questão de que eu não deveria cobrar para pregar, para contar meu testemunho, para tocar, já que Deus tinha feito uma grande obra na minha vida e por gratidão eu teria que retribuir isso servindo a obra dele, testemunhando e fazendo a obra dele. E eu confesso para o senhor, durante muito tempo eu tentei fazer da forma como minha mãe me aconselhou. E eu posso dizer para o senhor que eu encontrei poucas pessoas que valorizaram esse tempo em que eles me ligavam e me diziam: quanto é que o irmão cobra? E eu falava: não, eu não cobro nada. Aquilo que Deus tocar no seu coração, que o senhor puder me ajudar, me abençoar, eu tenho certeza que vai ser de Deus. Eu dormi em terminais de ônibus, eu dormi em rodoviárias, eu fiquei na frente de igrejas, terminaram cultos, eu não tinha como voltar para casa. Eu voltei às vezes a pé, eu voltei às vezes de carona. Às vezes eu fiquei perguntando se realmente Deus tinha me chamado para aquilo mesmo. Eu passei por algumas privações e principalmente depois que eu me casei foi que eu sofri mesmo. Já houveram dias de eu viajar 500 quilômetros de carro com a minha esposa. Eu tinha 160 reais. Eu coloquei 155 de gasolina. Ixi, ficou com 5. Eu viajei com 5 reais. O pneu não podia nem furar. Minha esposa grávida da minha primeira filha. A gente viajou 150 quilômetros. Ou melhor, 500 quilômetros. Com 155 reais de gasolina. Eu preguei. Naquele dia Jesus salvou 23 almas. O pastor daquela igreja chorava com as mãos assim na cabeça, dizendo: nunca aceitou tanto de gente aqui. Meus irmãos, vamos ajudar esse homem. E aí as pessoas vindo, trazendo ofertas em cima do altar. De repente alguém colocou numa sacola. E quando foi no outro dia, quando eu fui embora, eu recebi 120 reais. Para voltar mais 500 quilômetros para casa. Isso aí não foi o pior. O pior foi eu chegar na frente da minha casa e quando eu abri o portão e tocar no interruptor da luz, a luz não acendeu porque a energia tinha cortado. Quantas vezes eu viajei de Fortaleza para o Maranhão, de ônibus. São 21 horas de Fortaleza para São Luís do Maranhão. 21 horas de ônibus. Houve uma vez que aconteceu que a gente veio de Horizonte, passamos pela casa da minha sogra, e antes de ir para a rodoviária, minha esposa fez uma marmita para mim, numa vasilha daquela de sorvete, daqui bom, e colocou um biscoito recheado na minha mochila. Depois que eu viajei, eu comi a marmita dentro do ônibus. E aí, quando eu acordei de manhã em Teresina, eu comi 2 biscoitos, tomei um copo de água, dormi. Aí depois acordei em Caxias, comi mais 2 biscoitos, tomei um copo de água. A minha sorte é que tinha uma geladeirinha lá no ônibus que tinha aqueles copinhos de água. Até que eu cheguei em São Luís. E aí eu cansei de pregar em São Luís 3 dias. Sexta, sábado de tarde, de noite, às vezes vigília, domingo de manhã, de noite. E quando era na segunda-feira, eu recebia 350 reais, pagava 180 de passagem e voltava para casa com esse resto que eu não podia nem comer, senão eu chegava em casa com nada. Então, eu posso falar com propriedade o que eu vou falar aqui agora, porque eu sei o que é estar dos dois lados da situação. Eu sei o que é você querer fazer a obra de Deus por amor,
por prazer, por devoção, por gratidão, e você não ser valorizado, não ser recompensado. Isso era uma coisa que me entristecia muito. Porque que, às vezes, eu estava ao lado de pessoas que a gente que é do meio evangélico, de pregadores, de cantores, você conhece a história de todo mundo. E a gente ouvia falar coisas a respeito daquelas pessoas que recebiam valores exorbitantes. Às vezes o resultado do serviço ou do trabalho que ele vinha fazer naquele dia, na obra, no culto, não era tanto, mas era mais valorizado do que alguém que se resguardava, que procurava ir pelo caminho da humildade, da gratidão, do amor, da devoção, do prazer de servir por querer servir. E isso aconteceu várias vezes. Até que um dia eu me deparei em uma conversa exatamente com o pastor Samuel Mariano. E eu contei tudo isso para ele. E eu falei para ele que eu não suportava mais sofrer tanto assim. Eu não conseguia pagar a passagem do meu carro. Eu não conseguia pagar o meu aluguel em dias. A minha filha ia nascer e eu não tinha sequer um berço para colocar a minha filha dentro. E eu fazia a obra de Deus com amor, por gratidão, com felicidade, com o meu melhor. Mas eu não era recompensado por isso. E aí um dia eu conversando com ele, eu perguntei para ele o que eu poderia fazer para que eu não cobrasse, que as pessoas entrassem em contato comigo e perguntassem quanto é que você cobra? E eu não dissesse X. Eu queria encontrar uma forma que eu não cobrasse, mas que também eu não fosse sem saber como eles iriam fazer comigo. E ele disse, é muito simples. Todas as vezes que as pessoas te ligam, elas me perguntam, quanto você cobra? Sim. A partir de hoje você não vai dizer, vou pelo que Deus tocar no seu coração. Toda vez que eles perguntarem quanto você cobra, você pergunta, como que a igreja pode me ajudar? E a partir daí, tudo mudou na minha vida. Porque todas as vezes que eles ligaram para mim e me perguntaram, quanto que você cobra? E eu perguntei, como você pode? Aí surgiu um outro problema. Porque aí tem gente que já fala para mim assim, irmão, eu não sei. Eu tenho medo de falar muito e tenho Acho medo que de você falar passou pouco. por isso comigo daquela vez. Pronto, com o senhor quase que eu nem ia. Se eu lembro que chegou um tempo lá que a gente ficou assim meio... Porque o senhor me perguntava e eu não dizia e ficou naquele impasse. E aí aconteceu que algumas pessoas... gerou até com algumas pessoas um problema, porque eles diziam, não, eu prefiro que você diga. E eu disse, pois então, dessa forma, eu não vou atendê-lo. Eu não vou. Porque se eu disser um valor, se eu estipular um valor e for um valor acima daquilo que ele pode, ou que ele consegue, ele vai dizer, por educação, pois tá bom, a gente vai ver depois, entre em contato. E aí, quando for depois, ele vai chegar para alguém e dizer, rapaz, tentei levar o Manuel Filho, mas o cara me cobrou X, foi um absurdo aquilo. Então, é um desafio muito grande. Mas eu posso afirmar uma coisa para o Senhor. Se hoje existem pessoas que cobram exorbitantemente, que eu não acho que isso seja justificável, mas se hoje existem pessoas que cobram exorbitante, é porque se a gente conversar com todas essas pessoas, foram pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu passei. Por isso que eu digo que hoje isso para mim é um desafio, porque eu tenho tentado me manter dessa forma. Às vezes, algumas pessoas chegam para mim e elas acham que por eu ter as oportunidades que eu tenho, eu ganho muito dinheiro. Mas eu continuo fazendo as minhas agendas da mesma forma que sempre fiz desde o início. Sempre que as pessoas me perguntam quanto você cobra, eu pergunto como que a igreja pode. E eu procuro sempre não ser alguém pesado para a igreja. Eu procuro não deixar um problema para a igreja, ir embora e deixar uma conta para eles, deixar um problema para eles. Um dia, preguei numa igreja na cidade eles chamam de Berimbau, é na Bahia, no estado da Bahia. E o culto terminou, a gente estava indo pro local do jantar, e quando nós estávamos indo jantar, eu senti um cheiro de cachorro quente na frente da igreja. E aí eu virei pro lado, olhei para as irmãs e eu perguntei, isso é cachorro quente? E ela falou, sim. Eu falei, coloca um para mim. Ela, não, irmão, tem um jantar feito para você na casa da irmã fulana, tem um banquete. Eu falei, não, mas é porque eu gosto de comer cachorro quente, pode fazer um para mim. Depois que eu preguei aqui, eu como tranquilo, um desse e como lá.
Ela falou, não, irmão, mas tem um jantar para você. Eu falei, meu amor, faça o cachorro quente. Eu tô lhe pedindo, eu gosto de comer isso aqui. E aí eu comi o cachorro quente, fui pagar, ela não queria receber. Eu falei, você precisa receber. Ela falou, não, porque você é o pregador. Eu falei, não, eu não sou diferente de nenhuma pessoa que está aqui. Eu falei, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Eu falei, esse cachorro quente que vocês estão vendendo aqui é para arrecadar valores para bancar o congresso? Ela falou, sim. Eu falei, quer dizer que eu posso comer o dinheiro do cachorro quente, mas eu não posso comer o cachorro quente que vocês fizeram? Aí ela começou a chorar. Eu falei, por que a senhora está chorando? Ela disse, porque o senhor é o primeiro pregador que veio aqui nessa igreja, que parou pelo menos aqui para falar com a gente. Isso aqui que eu estou contando não é para mostrar que eu sou bom, que eu sou melhor. Não. Isso aqui que eu estou falando é para que as pessoas entendam que existe isso no meio. E a obra de Deus é feita pelo porteiro da igreja, por aquelas irmãs que estão fazendo o lanche. E eu sempre penso em tudo isso, nas rifas que o pessoal faz, nos patrocínios que eles correm atrás. Então eu não quero nunca ser um peso para uma igreja. Eu quero ser bênção para aquela igreja. Eu quero ir abençoar aquele povo com aquilo que Deus depositou em mim e, de alguma forma, se eles puderem retribuir, me abençoar minha casa, minha família, porque é através desse trabalho que eu faço que eu compro o leite que a minha filha toma, que eu pago a parcela da escola delas, que eu pago o plano de saúde delas, que eu coloco comida na minha mesa. Então, por isso que, às vezes, o culto termina, que as pessoas vêm, querem tirar foto, querem conversar, querem abraçar, e eu dou atenção a todas elas, porque foram aquelas pessoas que trabalharam incessantemente para me fazer chegar até ali. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com carinho, com atenção, com amor a essas pessoas. Eu digo até assim, né, analisando, que se o irmão cobrasse exorbitantemente, o irmão não estaria ainda na dependência de terminar, concluir o projeto lá do caminhão. Né? Não. Então, a nossa conclusão é que realmente o irmão trabalha com ética, né, dentro do que é justo, dentro do que é. E assim, é claro que nem todos fazem isso, como a gente sabe, né? Mas o importante é que a gente vê em você uma pessoa que realmente tem prazer em servir a Deus acima de tudo. Amém. Para a glória de Deus. E assim, eu tentando aqui pensar, né? Estamos chegando ao final, já faz muito tempo, o irmão tem que ir, já são quase 12 horas, viu, gente? Nós estamos aqui, né? Já quase meia-noite. Eita. Nesse bate-papo maravilhoso, mas a gente tem que concluir. Quem sabe uma outra oportunidade, o irmão volte aqui para contar os milagres, contar as bênçãos, né? Vamos falar das cruzadas, do que Deus vai fazer. Esse novo projeto, aliás, no caminhão aí que vai, com certeza, em 2025, tá? E nós viveremos muitas experiências juntos, eu creio. Em nome de Jesus. Mas, Manuel, faça aí as suas despedidas, as suas... Né, conclusões finais, e aí a gente vai encerrar este bate-papo. Quero só agradecer por esse convite, por essa oportunidade. Foi muito proveitoso. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu testemunho e minha história, como o Senhor disse, eu falo com força, porque eu falo com verdade. Essa é a minha história. E eu tenho prazer de contar essa história, porque para mim é um privilégio ser um alvo da graça de Jesus Cristo. Saber que eu fui alcançado por essa graça tão maravilhosa que mudou a minha história, que me fez ser quem eu sou e que me colocou ao lado de pessoas tão especiais como essa agora. Eu me sinto honrado pelo Senhor por um dia eu estar no fundo do poço e hoje Deus me colocar dentro de casas, de lares, de pessoas que abrem. Esse final de semana passado eu estive lá no Sergipe, na casa de um amigo, e ele tem 2 filhinhas, da mesma idade das minhas, 11 e 5 anos, e elas me amaram, e eu também amei elas, e ele abriu a porta da casa dele, me hospedou na casa dele, e isso é muito gratificante. Quando alguém abre a porta da sua casa para alguém entrar, ela está depositando em você uma confiança, ela vê Deus na sua vida, ela vê Cristo na sua vida, e isso para mim não tem nenhum dinheiro que pague. Então estar aqui participando desse momento, ter recebido esse convite da parte de vocês, para mim foi muito honroso, me coloco sempre à disposição, eu espero que tenha sido bênção,
Espero que as pessoas que estarão assistindo isso aqui possam testemunhar verdadeiramente. Espero que compartilhem. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aqui conhece alguém que está vivendo algo igual ou parecido com o que eu vivi. E eu tenho certeza que quando assistir essa história, essa conversa, vai ser tremendamente edificado e nós vamos colher frutos dessa noite, desse momento aqui. Então, para mim, não foi nada cansativo, não foi nada ruim, foi prazeroso, foi honroso poder testemunhar, passear por dentro da minha história, poder relembrar esses momentos, se emocionar, se alegrar, porque foi um misto de sentimentos. Para mim foi muito bom, conta sempre comigo. Foi um da outra vez você vai tocar aqui o sax. Sim, da próxima vez a gente vai trazer uma caixinha de som para botar um playbackzinho para ficar mais... Porque é só o som. Mas aí ele pode também colocar alguma coisa aí no vídeo aí, que eu amo o homem da mágica. Meu pastor, o senhor nos honrou em estar aqui Amém. Conosco, né? Obrigado. E também o senhor nos abençoou, porque contando essa história maravilhosa, que vai ficar à disposição aí no nosso canal, na internet, muitas pessoas serão abençoadas. Sim, também. E nós sentimos a presença de Deus, a alegria, né? Neste lugar, né? Aqui é minha casa. Muito bom. E a gente tem recebido esse servo de Deus como você, amém, contando esses testemunhos tão edificantes, né? Eu sempre penso assim, quando surgiu a ideia desse projeto aqui, que está cerca de 1 ano, né? O meu desejo era trazer esses relatos de pessoas que o Senhor resgatou, que o Senhor salvou, milagres, né? Histórias maravilhosas desse tipo que muitas pessoas precisam ser edificadas. Na internet circula tanta bobagem, verdade, tanto conteúdo inútil, né? É verdade. E a gente saber que tem pessoas que foram alcançadas de forma tão prodigiosa por Deus, e essas histórias precisam, amém, ser conhecidas, semear a vida, semeadas, né? Muito bem. Então, que o Senhor te abençoe. Amém, vamos continuar acompanhando o seu ministério, né? Orando, intercedendo, amém, e incentivando os irmãos para contribuírem aqui, sim, certo? Sim. A gente quer ver, quem sabe vem aqui em Maracanaú essa cruzada também, né? Com certeza. Eu sempre tenho dito que a obra missionária são feitas pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram, mas também pelas mãos dos que abençoam. Talvez você que está me assistindo aí, alguém que não tem a mesma oportunidade que eu tenho de ir. Talvez você é um empresário, alguém que está ocupado com várias outras coisas, mas você pode me ajudar aí. E quando eu vou, você vai junto comigo. Então, Deus tem levantado pessoas e eu creio que vai continuar levantando muito mais. Nós vamos fazer um trabalho muito maior, o nome de Jesus vai ser glorificado e você vai ouvir muito ainda falar sobre o sopro de Deus. E evangelização, missão é a obra prioritária da igreja, né? Eu também sou apaixonado por esta obra, né? Desejo que Deus continue a te usar, tá certo? Em nome de Jesus. E até uma próxima. Obrigado. Que Deus te abençoe. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, muito obrigado, tá certo? Compartilhe esse vídeo, gente. Vai ser bênção na vida de muitas pessoas. E em nome de Jesus estaremos aqui sempre, enquanto Deus nos permitir, fazendo esta obra para a sua glória e para o seu louvor. André e Débora, Deus abençoe também, viu? A Débora vai trabalhar de manhã bem cedo. E a pizza está esfriando. Eita, nem agora. Você vai ainda saborear conosco. Obrigado. Amém.